Alô você, seja bem-vindo para mais um episódio do Arival Cast. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros há mais de 28 anos. E hoje a nossa convidada especial é a minha querida Carla Ceccato, né? Ela vai falar um pouquinho aqui sobre a importância do posicionamento político, a figura da mulher na política. Nós vamos bater um papo maravilhoso aí. Fala aí, Carla, um pouquinho. Pastor, saudações ali. Saudações a todos. É um prazer estar aqui. Eu estava fugindo do podcast, né? O senhor já me chama há algum tempo. Eu não gosto de dar entrevista, eu gosto de fazer entrevista, né? Certo. Mas eu senti que era hora de falar. Não tem sido semanas difíceis, então eu sempre adiava. Eu vou semana que vem, eu vou semana que vem. Aí eu falei assim, peraí, tá difícil toda semana, então eu vou ter que encarar assim mesmo e quem sabe eu possa abençoar outras pessoas que também estejam passando por momentos difíceis em suas vidas. Amém. A Carla, ela é jornalista, palestrante, pós-graduada em Ciências Políticas, pós-graduada em Teologia no Mackenzie, já trabalhou em grandes emissoras, Band News, Record, Jovem Pan e hoje faz parte do jornal Gazeta do Povo. Antes da gente começar aqui o bate-papo, tenho que falar aqui dos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Atua no mercado há mais de 20 anos e atende empresa, comércio, prestadores de serviços. Então, se você está precisando de uma contabilidade séria, quiser ir pelos lançamentos do seu negócio, então procure essa turma da Porte Contábil. Também Onibig Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. É uma consultoria de inteligência digital no YouTube. A sede fica lá em Belo Horizonte. Eles trabalham hoje com grandes cantores, igrejas, empresas. Então, se você quer entrar nesse mundo digital, no mundo principalmente do YouTube, você precisa entender um pouco, ou receber uma consultoria sobre inteligência digital, tá certo? Então, Onibig Media. Então, Tenda Criativa, agência de marketing e audiovisual. É uma turma jovem, uma agência cristã especializada em marketing digital. Então, trabalha para a igreja, para empresários. Se você quer alavancar aí as suas redes sociais, procure essa turma da Tenda Criativa, tá bom? Seja você também um patrocinador, dê visibilidade à sua empresa e apoie aqui também o nosso trabalho. Minha querida Carla Ceccato, é um prazer muito grande tê-la aqui. Primeiro, tê-la como amiga, tê-la como ovelha aqui, na nossa querida Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E uma honra muito grande ter você aqui. Você é uma guerreira, é uma serva de Deus, né? E eu queria que você conte um pouquinho da sua história rápida aí, só para os nossos... Você é uma carioca que veio lá de baixo, lutou, hoje você ocupa um espaço de influência no Brasil todo. Pastor, obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu estava ouvindo, falei para o senhor quando eu estava vindo para cá, o livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, né? Está no Spotify, você pode ouvir. Eu já tinha lido há muitos anos e vim ouvindo, e aí pus no capítulo 2 e ele começa com: você não é um acidente. A vida inteira eu achei que eu era um acidente, às vezes eu ainda acho. Talvez eu até seja, pastor Ria. Ele me chama de trator santo. Eu não fui planejado pelos meus pais. Minha mãe começou a namorar meu pai, ele tinha 22 anos a mais que ela, era separado, tinha 3 filhos, estava desempregado. E ela perdeu a virgindade com ele e engravidou de mim na hora que fez, enfim. E aí meu pai falou: tira. Né? Pra quê? Não tem como, eu tô desempregado, eu tenho 3 filhos, sou separado, você é muito jovem, não tenho como manter. E minha mãe resolveu não me tirar. Mas eu nasci, então eu sou fruto de um não aborto, né? Certo. Eu nasci no meio muito turbulento. Meu pai estava com um problema com alcoolismo, desempregado. Minha mãe teve que sair de casa porque minha avó foi contra o casamento. Sim. Então eu nasci num ambiente muito tumultuado, né? Cresci num ambiente muito tumultuado. Logo depois a mãe engravidou da minha irmã. E meu pai entrou numa depressão muito grande e teve que voltar a trabalhar, trabalhava em supermercado. Então a gente tinha uma vida muito humilde no Rio de Janeiro, já do segundo casamento do meu pai, ele estava bastante destruído financeiramente. Estudei em colégio público, né? Não tinha comida boa em casa, você sabe, né? Coca-Cola, quando tinha, meu Deus, era uma guerra. Danone, então, sim. Quando eu ia na geladeira, minha irmã já tinha comido tudo, eu ficava muito brava. Mas eu não percebia que eu tinha uma vida humilde. Só quando eu ia brincar na casa de outras amigas, né? Que eu não tinha Barbie. Aí eu ficava chateada. Minha Barbie era ruiva e fazia assim com o braço. Tipo, meu pai falava que era Barbie. Eu achava que era. Minhas amigas me botavam pra ser a Barbie empregada. Sim. Dessa brincadeira, sabe? Ela tinha a Barbie e o Ken e a minha era a Barbie empregada. Então, assim, aí eu percebia. Eu falei, nossa,
Eu fui na casa de uma amiga uma vez, era Natal, e o pai dela era contador. Então era uma mesa farta de Natal. Eu não estava acostumada, né? E aí tava toda a mesa posta e eu fui pegar uma uva. E ela bateu na minha mão assim, não tá na hora de comer ainda. Eu fiquei tão chocada, assim, porque para mim ver uma mesa farta era algo, assim, incrível. Era como se fosse ver um parque de diversões, né? Uma vez eu fui assaltar a despensa de um casal amigo dos meus pais e a mulher me pegou comendo um chocolate na despensa. Minha mãe veio e me deu uma surra. Então, assim, nessas horas eu percebia, mas no geral eu não percebia que eu tinha uma vida muito humilde, até meu pai ficar com câncer. Quando eu tinha 9 anos, meu pai teve um câncer no pulmão muito sério e definhou. Assim, em 2 anos ele ficou na cadeira de roda, um fiapo de gente. Minha mãe teve que sair para trabalhar. Ela não trabalhava, só vendia Tupperware, sabe? Brinquinho de... até esqueci, macacita chamava. Ela vendia essas coisas. Eu ia para o shopping com ela, pastor. Ela vendia sanduíche natural para as vendedoras do shopping almoçar. Então eu ia puxando, eu me lembro, acho que tinha uns 5 ou 6 anos, eu ia puxando o carrinho com um isoporzinho, né? Com os sanduíche natural dentro, que a gente fazia em casa, eu ajudava ela, e a gente vendia para as vendedoras de shopping almoçar. Então ela sempre batalhou, mas nunca tinha trabalhado oficialmente. E ela começou a trabalhar, e aí eu tive que começar a cuidar da casa, né? Então eu comecei a cozinhar, limpar, lavar, com 9 anos. Eu ia para a escola sozinha, de ônibus com a minha irmã, sempre fui de ônibus. Mas só uma pergunta, isso aí, você ficou lamentando ou isso aí foi um combustível para você? Pastor, hoje em dia, eu dou graças a Deus por tudo que eu vivi. Eu agradeço a Deus. Durante muito tempo, eu tive muita raiva, né, de algumas outras coisas que aconteceram na minha vida. Eu sofri um abuso quando eu era mais nova. Apanhei demais. Eu tive muitos problemas muito sérios, assim, de abandono e traumas psicológicos. E eu era muito magoada, tinha muita raiva. Eu tive que perdoar. Ressentimento. Muito, né? muito ressentimento. Fazendo terapia, e com algumas palavras na igreja, algumas palavras, o pastor Hernandes fala bastante sobre perdão. Eu consegui perdoar, e quando eu perdoei, eu me livrei daquele peso, né? Daquela mágoa que me fazia não ficar prostrada. Porque essa raiva que eu tinha de não ter roupa, não ter tênis, não ter nada, não ter plano de saúde. Primeiro plano de saúde eu tive com 25 anos. Isso me dava raiva e eu me impulsionei, trabalhei e conquistei. Só que se você não trata as suas questões internas, não importa você ganhar o mundo, né? É aquela frase famosa, que adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma. Então isso me fez ser mais forte. E como foi a sua conversão? Quando que você teve um encontro pessoal com Deus mesmo? Que mudou? Eu estava totalmente perdida, desempregada. Acho que eu tinha uns 19 anos. De novo, passando necessidade. E eu estava desesperada. Minha mãe foi numa igreja, a nossa funcionária, a empregada de casa, faxineira, começou a falar de Jesus para minha mãe foi e me levou. Quando eu fui para a igreja, pastor do céu, era a Sara Nossa Terra, lá na Barra da Tijuca, na Senambetiba. E foi um dia que o pastor faz aquelas pedições, sabe? Pediu. Pastor, eu saí falando, seus ladrões! Vocês são um bando de safado! Gritando, pastor, no carro. Desse meu jeito que você fala, né? Falei, eu nunca mais volto aí. E aí um amigão meu, do meu prédio, sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E começou a ter umas reuniões de oração na casa dele todo domingo. Por ele, pela recuperação dele. E eu comecei a ir na reunião de oração e comecei a gostar. Eu chorava muito, sabe? Perdoei, me reconciliei com a minha mãe. Estava há 1 ano e pouco sem falar com ela. Comecei a sentir uma paz, comecei a gostar. E aí um belo dia eu cheguei para a mãe dele, que organizava as reuniões de oração. Vem cá, qual é a igreja de vocês que eu quero ir visitar? Era essa nossa terra. Eu falei, não, lá eu não posso voltar. Eu não posso voltar porque eu xinguei todo mundo. Então, quando Jesus quer, ele dá um jeito de te pegar de uma maneira ou de outra. Certo. E aí eu voltei para a igreja. Foi um dia que não foi de pedição, né? Foi um dia que foi abençoado, um domingo. E aí eu chorava igual criança. E aí eu me entreguei para Jesus. E aí, pastor do céu, eu comecei a parar de usar saia. Eu queria usar bata. Eu fiquei aquelas beatas. Eu evangelizava no ônibus. Eu entrava no ônibus e falava de Jesus. Eu evangelizava no shopping center. Eu vi uma pessoa triste, começava a conversar. Eu fiquei totalmente alucinada e apaixonada por Jesus Cristo. E o que eu acho que ele mais mudou na minha vida foi que ele trouxe amor. Eu era uma pessoa muito carente de amor. Né? Não tinha tido muito amor em casa e não conhecia o amor.
Sei. Então, eu acho que ele foi meu primeiro amor. É isso aí. E aí como é que você foi sendo conduzida para o jornalismo, né? Então, eu trabalhava em televisão desde... Com 9 anos de idade, minha família era muito humilde, não tinha muito dinheiro, né? Eu era muito, muito morena. E aí um fotógrafo passou, me viu brincando e falou: sua filha não quer fazer um teste para fazer uma propaganda do Guaraná Brahma? Eu era muito moreninha, eles precisavam de uma índia. Cabelo liso, comprido. Ah, pode. Foi meu primeiro comercial, com 9 anos. E aí eu comecei a fazer um monte de comercial, televisão, com 9 anos. Depois, quando meu pai morreu, quando eu tinha 11, eu fiquei muito comprida, muito magrela. E aí não podia mais fazer trabalho, porque as roupas de 11 anos não cabiam mais em mim, né? Depois, com 14, eu voltei a fazer publicidade. Então, eu já conhecia o meio de televisão. Só que quando eu me converti, começou a me fazer mal ser modelo, sabe? Ter que, às vezes, fazer umas coisas que você não se sente à vontade e tal. E minha mãe falou assim: faz uma faculdade. Você gosta de ler, você gosta de escrever. Escolhe alguma coisa. Porque teatro não vai te dar um ganha-pão, né? Certo. E eu entrei no jornalismo assim. Minha mãe me matriculou no vestibular. Me avisou: amanhã você tem vestibular. Falei: o quê? Amanhã? Eu não estudei. Não, amanhã, faz só para fazer. E eu passei em 7º lugar. E eu ganhei uma bolsa de 70% na faculdade. E foi assim que eu comecei a trabalhar com jornalismo, cursar jornalismo totalmente por acaso, assim, não foi planejado. É a mão invisível da providência de Deus, né? Menino do céu. Conduzindo a vida da gente, a gente não tem... A gente não sabe, né? A gente não tem explicações, mas você vê aí a mão invisível da providência de Deus conduzindo tudo. E aí, você trabalhou lá na Record, lá no Rio, depois veio aqui para São Paulo. Eu comecei na Sky, num programa chamado Passo a Passo. Foi meu primeiro trabalho, assim, como jornalista. Depois eu fui para Sport TV, trabalhei lá como assistente de redação. Depois eu fui para a Rede Globo, trabalhei também num programa lá como assistente de redação. Sim. Depois da Rede Globo eu fui para Bandeirantes, se não me engano. Eu já não lembro mais. Bandeirantes. Depois da Bandeirantes, eu fui para a Record. Sei. Então, eu passei por bastante... Eu fiquei 16 anos lá. Aquele programa, a audiência... Fala Brasil. Fala Brasil. Fala ali Brasil. Foi o seu ápice, assim, do ponto de vista de jornalista ali, não foi? Foi uma benção mesmo, uma surpresa. Eu tinha acabado de voltar de Londres, eu era correspondente em Londres. Eu não me adaptei lá, não gostei de morar na cidade, era 2009. E a apresentadora do Fala Brasil saiu de férias. Sei. E aí o diretor conhecia meu trabalho do Rio de Janeiro, eu era apresentadora lá. Já apresentava alguns jornais à noite na Record, Tudo a Ver, Jornal 24 Horas. Mas sempre cobrindo, nunca como apresentadora oficial. E aí eu fui cobrir as férias dela e o jornal subiu 2 pontos de audiência. Sei. Então, assim, eu ficava até chateada, assim, não era meu objetivo tirar o lugar dela, eu fiz só o meu trabalho. Sei. E eu fiz o meu trabalho e foi muito bem de audiência. E aí eles... Depois ficou uma situação super chata pra mim, né? Porque aí acabaram afastando ela e eu falava: desculpa ter sido boa, tipo, mais ou menos isso. Eu não queria roubar seu lugar. Ela não foi demitida, ela assumiu um outro jornal, 1h da tarde, eu assumi o Fala Brasil e a gente explodiu de audiência no Brasil inteiro. A gente era primeiro lugar mesmo, a gente passou a Rede Globo pela primeira vez na história, a Record passou a Rede Globo e era todos os dias. Graças também ao Luciano Faccioli, que apresentava o jornal anterior, entregava uma audiência muito alta. Sim. E a nossa equipe, que é muito esforçada, e foi um estrondo de audiência. Mas algumas coisas aconteceram na sua vida nesses últimos anos, né? Eu tenho acompanhado coisas boas e coisas não muito boas. Você passou por um processo de divórcio, enfrentou com muita dor, com muito sofrimento ali, né? Mas você está se refazendo. Eu acho que você está se reconstruindo, reinventando, né? E aí teve essa questão política que você foi chamado a se posicionar, né, politicamente. Como foi isso? Como esse posicionamento afetou sua carreira jornalística? Como foi esse processo aí? Eu tive um burnout no jornalismo. Eu não aguentava mais falar de notícias ruins todos os dias, né? E eu tive sintomas físicos, tive que começar a ser medicada e pedi para sair da Record, eu pedi demissão. Sim. E eu precisava achar um outro trabalho. Eu abri uma loja, só que eu não me encontrei como comerciante, assim, numa loja trancada o dia inteiro. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar, E eu pedia muito para Deus: Senhor, o que eu faço da minha vida? E aí me chamaram para uma reunião de mulheres do Partido Novo, em 2021, dezembro.
Eu já tinha frequentado uma época o Partido Novo, eu já gostava de política, né? Mesmo no jornal, eu sempre me posicionei bastante, defendia as questões da população, denunciava os governos, nunca tive um lado, né? Vamos dizer assim, só o lado do direito, da justiça, da verdade. E eu fui nessa reunião, e a reunião, pastor, por incrível que pareça, eu cheguei na reunião para mulheres na política e eu achei que ela fosse falar sobre política, que é uma coisa que eu sempre gostei. E ela falou sobre prazer. Então, você tem prazer no que você faz? Eu olhei pra ela assim. Parecia que ela estava falando para mim, né? E eu estava assim, escondida. E veio muito ao encontro do que eu estava precisando naquele momento. Eu não tinha mais prazer na minha vida. Estava numa crise muito grave no meu casamento, que já durava 6 anos. E eu tentava, né, com jejum, oração, tudo que o senhor pode imaginar. E aí eu resolvi sair candidata em 2022. Entrei numa escola de política chamada Renova BR. Passei na prova, tem uma prova grande. São muitos candidatos. E aí eu resolvi voltar para a TV como comentarista política para já começar a preparar minha pré-campanha. E eu consegui um trabalho na Jovem Pan com uma colega que era da Record e tinha ido para a Jovem Pan. Mais uma vez, por acaso. Eu jamais imaginei que eu fosse fazer sucesso na política. E eu comecei a comentar sobre política no Linha de Frente, que era um programa que tinha à noite. Logo depois eu estava apresentando o programa, tipo, o apresentador pediu para sair, aí eu virei apresentadora. E o sucesso que eu experimentei, eu fiquei só 4 meses na Jovem Pan, depois eu pedi para sair. Em 4 meses de Jovem Pan, não se comparam aos 25 anos de televisão que eu tinha nas costas, né? Desde 1995 que eu entrei na Rede Globo. Foi uma explosão, assim. As pessoas ansiavam por me ouvir falar, porque eu sempre fui muito destemida, né? Uma criança criada sozinha, tipo, no Rio de Janeiro, lidando com gangue na escola. Então, eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho, só de Deus. De Deus eu temo, mas o resto eu não tenho. Então, o povo queria me ouvir falar, e aí minhas redes sociais explodiram. Só que aí eu acabei me divorciando, né? E aí eu tive que desistir de sair candidata, porque eu tinha um filho para criar, né? Meu ex-marido foi embora, o senhor sabe, do país, e eu fiquei sozinha e desisti. Só que a política me chamou de novo. E eu orei muito, o senhor sabe, eu liguei pro senhor, fiz jejum, fiz oração, falei com o Deltan Dallagnol, que é um amigo muito querido, cristão também, e ele me falou: Carla, qual é o seu propósito? Para que você está aqui? Você é uma voz que as pessoas acreditam, as pessoas confiam, elas têm credibilidade em você. E eu estava 1 ano sem falar de política depois que o Lula ganhou as eleições. E aí eu resolvi voltar com muito sacrifício, assim, muito medo de novo me expor. Porque é uma luta, pastor, é uma frente de batalha. É como se eu estivesse na guerra todos os dias na linha de frente. Então é um pouco cansativo. Né? Ainda tem que ser mãe, cuidar da casa, enfim, e trabalhar. E como é que você lida com esse temperamento seu aí? Como é que você lida com as críticas nas redes sociais? Você se blinda ou você responde, você enfrenta? Porque eu imagino que você tem a turma que concorda com você, com o seu discurso, mas tem muita gente também que detona, né? E as redes sociais, elas são assim cruéis, porque a pessoa fala sem saber, né? E sem olhar para você. Como é que você lida com isso? Eu tive fases, né, dos haters, para lidar com os haters, né? No começo eu ficava chateada, depois eu respondia, e aí eu resolvi fazer a melhor coisa possível, que é, às vezes eu respondo assim: Deus te abençoe, Jesus te ama. É impressionante, não tem uma vez que a pessoa não retruque. Não tem uma vez que a pessoa não me xingue de volta ou que a pessoa não fale amém. Mas tem outros xingamentos que são graves, assim, aí parte para cunho sexual, para tomara que você morra, seja atropelada, tomara que seu filho seja... E aí eu já bloqueio, denuncio ou restringo o comentário, mas na maioria eu bloqueio mesmo, assim, eu já bloqueei mais de 170 pessoas já, porque aí são acusações... levianas e agressivas, não adianta. Até agora, de risco de vida, assim, não é legal. Agora, você que transitou na imprensa e agora está nessa... qual é o peso, por exemplo, hoje do jornalismo, primeiro na formação política? Porque parece-me que o jornalismo hoje está meio comprado, né? Ele pagou, o cara fala o que... O jornalismo parece que perdeu aquele compromisso com a verdade. Como é que você vê isso? Porque você tem um discurso, e o seu discurso é por aquilo que é justo, que é verdadeiro, né? Assim, dentro da visão cristã que a gente tem.
E como é que você vê hoje o papel da mídia na democracia do Brasil, na formação... Ai, pastor, isso é tão complicado, daria para fazer uma aula sobre isso, né? Eu tenho muitos anos de jornalismo e eu passei por várias fases. Na verdade, eu acho que isso sempre existiu, mas era de uma maneira mais velada. Certo. Não era muito falado. Contanto que trabalhando na Band, na Rede Globo, na Record, que foram as maiores emissoras que eu trabalhei, onde eu tive mais liberdade foi na Record. Que não precisava tanto do dinheiro do governo, porque tinha o dinheiro, né, do horário da madrugada, que era pago pela Igreja Universal. Lá foi onde eu mais tive liberdade, nunca me foi tolhido. E eu falei mal quando o Bolsonaro era presidente, eu falei mal quando a Dilma era presidente, eu expunha realmente e nunca me chamaram a atenção. Na Globo e na Bandeirantes eu nunca tive essa liberdade tão grande. Então acho que isso sempre existiu de uma forma mais velada. Só que hoje em dia está descarado. Descarado. A gente vê a Rede Globo, por exemplo, defendendo, por exemplo, os casos das fake news agora, da enchente, né? É fake news que os caminhoneiros estão sendo parados e multados. Não é. Só que aí teve que o SBT estar lá e filmar. E aí o Lula aproveitou isso no meio de uma desgraça que ele tinha que estar ajudando para botar a lei da fake news em cima das pessoas que divulgaram isso, que parece que foi o Eduardo Bolsonaro e o Pablo Marçal. Aí vão em cima deles agora por fake news, sendo que o povo está morrendo afogado. Tá uma disparidade tão grande de moral, de princípios no Brasil, que tá difícil trabalhar com isso, pastor. Imagina. É difícil mesmo, assim. Eu tô para falar da enchente no Rio Grande do Sul, eu fui hackeada, né? Há uma semana, eu quase perdi meu Instagram, fui hackeada no celular e no computador, então eu tive que resetar tudo de fábrica, computador, celular, e só voltei a postar a segunda. E eu tô pensando, o que eu falo do Rio Grande do Sul? Porque embrulha tanto o estômago, é tão absurdo, desde a concepção do primeiro dia da tragédia, da falta de apoio das Forças Armadas, da falta de helicóptero, da falta de barco, da falta de verba, porque não tem uma verba emergencial do governo, tem que ser votado no Senado para liberar dinheiro. É tudo tão errado no Brasil. Enquanto os políticos ganham 5 bilhões de reais por ano para se reelegerem, aí manda 50 milhões para o Rio Grande do Sul na primeira semana. É tudo tão díspare que a gente chega a se desesperar uma hora. Eu pergunto para Jesus todo dia, eu falo, Senhor, qual é o seu propósito para mim? O que o Senhor realmente quer que eu faça? Porque eu sei que a minha voz é importante, mas é como enxugar gelo, sabe? A gente vê essa injustiça que tomou o Brasil, não só na presidência. O Lula voltou porque tem um amigo no Supremo. Aí botou mais 2, o advogado pessoal e um amigo pessoal. Tá tudo tão descarado, pastor. As pessoas perderam a vergonha. A moral não faz mais parte. Você vê o show da Madonna, o que foi aquilo? A moral acabou na sociedade. E a mídia encampa isso. A mídia divulga isso. Tem o aval da mídia, o respaldo da mídia. Então, a gente que luta ali na tangente fica... Você imagina se eu tivesse perdido no meu Instagram? Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu fiz para o Daltan, né? Que teve aqui também. Você acha que a democracia do Brasil está em risco? Não, ela já acabou. Ela não está em risco. Existe uma ditadura da toga hoje? Existe uma ditadura do judiciário, totalmente. A gente tem pessoas presas injustamente pelo 8 de janeiro, sendo acusadas de golpe. Que golpe sem força militar? Isso não é golpe. Existe censura. Na Constituição está escrito que todo mundo tem direito de se expressar. É um artigo pétreo da Constituição brasileira que o Supremo Tribunal Federal deveria velar. Eu sou ameaçada, eu tenho amigos jornalistas que estão exilados do Brasil. A gente tem exilados atualmente no Brasil, que não podem voltar, que tiveram seus passaportes cancelados, que têm suas contas bancárias canceladas. Luciano Hang da Avan está até hoje sem rede social. Então já existe uma perseguição, já existe uma censura no Brasil, já existe uma ditadura no Brasil. Agora, você não acha também que isso é uma reação de desespero? Porque também parece-me que o Brasil acordou. Um exemplo, né? Estou colocando aqui, com a ascensão das redes sociais e eu digo sempre, o acidente da eleição de Bolsonaro, aquele acidente de percurso, parece-me que houve uma reviravolta. O povo parece que acordou, né? Porque hoje nós vivemos um país dividido. Hoje eu creio que nenhum governante vai querer impor a sua situação. Eu acho que a partir do momento que mudar o Senado e que o Senado entender o seu papel, grande parte disso que está acontecendo já teria sido enfrentado.
Então, você não acha que há um despertamento também político? Quando eu vejo pessoas de bem hoje, as pessoas estão... Aquele menino Nicolas, o pessoal fala da juventude aí, hoje está crescendo no Brasil também uma juventude mais patriota, um pessoal mais de direita. Direita, assim, gente que pensa com princípio. Por exemplo, por fato de eu ser pastor e ter posições bíblicas, eu sou de direita. Não tem como ser de esquerda comunista, né, pastor? Não Até tem. porque eles são contra os cristãos, né? Então, qualquer cristão que seja comunista não estudou o comunismo. Mas parece que isso hoje, para muita gente, é pecado, é uma coisa menosprezável. Mas eu vejo lideranças jovens, né? Você, o Deltan, eu vejo aqui o Lucas Pavanato, né? O Lucas esteve aqui com a gente, e o próprio aqui, o Tomé, né? Abduch. O Tomé Abduch, o cara novo, deputado estadual. E eu creio que Deus está levantando aí, eu acho que o país... Nós vamos passar por isso que nós estamos passando aí, mas eu acho que vai ter um momento de mudança, de transformação. Ou Se não? Deus quiser, pastor, depende, porque o Supremo está totalmente dominado por ministros que foram colocados por governos do PT. Né? Nós temos 7 ministros do governo Lula, Dilma, e o do Temer é o Alexandre de Moraes. E a gente só tem 2 que seriam de direita, que não estão conseguindo nem trabalhar. Um deles a gente conhece bem, né? O André Mendonça, já esteve até aqui na igreja. Enquanto não puder mexer no Supremo, vai ser difícil a gente restabelecer a democracia no Brasil. O que a gente tem? Um Senado parado, que não põe para frente as pautas de impeachment dos ministros, de abuso de poder, abuso de autoridade, que já estão acontecendo há muitos anos, porque eles têm medo do foro privilegiado, né? Porque quem julga os senadores são os ministros do STF. Então fica aquela coisa de obviamente, quem tem alguma coisa a dever tem medo deles. Quem não tem, vai para frente, igual o senador Eduardo Girão, que é totalmente independente, critica a ditadura da toga, quer que a CPI do abuso de autoridade vá para frente, que acabe o foro privilegiado. O que a gente tem que mudar são os políticos, né? E aí passa pela nossa educação, pelo nosso voto. Mas nós estamos aí, esse ano, vamos ter eleição para as prefeituras, né? E as prefeituras, elas são muito fortes no sentido, assim, de preparação para mudança de presidência, né? Eu acho que vai ser o primeiro round, o primeiro degrau. Como você vê, aí eu vou entrar aqui mais falando aí para as mulheres, a necessidade e o envolvimento, qual deve ser o envolvimento da mulher na política? Porque você assumiu essa posição, você está pagando o preço, é um preço alto, como você está dizendo aí, a exposição, a luta do dia a dia, né? Que você, todo dia parece que não tem trégua, né? É uma batalha todo dia. Como é que você vê essa questão do envolvimento da mulher na política? Eu acho que... Eu não gosto de nada ligado a sexismo. Eu acho que não é pelo fato de ser mulher que tem que estar na política. Eu acho que pelo fato de ser um ser humano indignado que tem que buscar o seu lugar na política. Porque é o que você sempre fala, né, pastor? A gente fica em casa reclamando e não faz nada para mudar, nada vai mudar mesmo. Certo. Eu acho que tem muitas outras mulheres como eu que estão em casa, que não despertaram para isso e não pensaram, de repente, nossa, eu posso ser uma representante da sociedade, eu posso representar meu bairro. Não, eu sou síndica do prédio, eu gosto disso. Não, eu vou tentar ser candidata. Porque enquanto a gente ficar sentado reclamando dos políticos, não, só tem corrupção, vai continuar assim. Eu me lembro que você ficou 1 ano caladinha. Um ano. Sem falar sobre política. Você dizia, eu não acredito mais em política. Eu queria ir embora do Brasil. Eu me lembro disso. E agora você retomou. Qual foi o papel? Você teve contato com o Deltan, com o Novo? Pessoas do bem lhe procuraram, trabalharam, lhe ajudaram nesse momento também. Foi. O pessoal do Novo entrou em contato comigo para eu sair candidata a vereadora. Eu falei, eu não quero mais saber de política. E aí, conversei várias vezes com a Marina Helena, que inclusive é candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo, uma mulher, e acabou de ser mãe, inclusive, pela 2ª vez. Mas são poucas mulheres na política, né? Sim. E aí, quem fez a cartada final foi o Deltan, né? A gente saiu para jantar e o Deltan me falou sobre missão, sobre propósito, que uma voz como a minha calada era um desperdício, que eu voltasse na comunicação do Partido Novo e trazendo mulheres para a política e falando sobre política, sobre a importância da gente se envolver
né? Enquanto a gente não se envolver, nada vai mudar. Certo. Não só através do voto. A gente tem todo o direito de participar da vida pública, da vida política. Eu vou até ler esse livro que o senhor me deu aqui, César e a Igreja. Mães da Aliança, Bíblia linda. Mamães, tem letra grande, tá? Pra gente que não enxerga mais tão bem. E os Salmos, que eu amo os Salmos. Obrigado, pastor. Nada. Vou até ler sobre isso, porque tem muitos cristãos, inclusive, pastor, que criticam quando a gente defende o que é justo, o que não é justo. E eu fico pensando, isso não tira a minha fé. É um talento que Deus me deu. Deus não dá os talentos para as pessoas. Ele deu um talento para uma mulher para cozinhar. Ele deu um talento para uma mulher para ter uma loja, que eu não tenho esse talento. Não, e a Bíblia fala... E ele me deu um talento de falar. Por que eu não posso defender o que é correto? Certo. Né? Ele me deu isso. Eu não pedi, sinceramente. Preferia estar em casa quietinho. Você tem algum tipo de projeto de trabalho para as mulheres? Assim, eu estou vendo o pessoal, as mulheres se movimentando, né? Reunindo as alas partidárias. Você tem algum tipo de trabalho assim hoje? A gente já está fazendo. Eu entrei no Partido Novo no ano passado. A gente criou um grupo chamado Mulheres pelo Novo. A Cris Rando é a líder. Eu já fiz palestra em mais de 10 cidades capitais. Até encontrei com o pastor Hernandes numa dessas. A gente, num avião, dei essa sorte. A gente está reunindo essas mulheres para... Falta muito mulher na política, pastor. Ontem mesmo eu fui homenageada na Assembleia Legislativa de São Paulo e era uma mesa lotada de homens e só tinha eu de mulher. E eu fico pensando, gente, a gente precisa alterar isso, porque eu preciso de gente para conversar comigo, bater papo, para a gente poder defender questões que a gente acredita. E a mulher, ela tem alguns dons a mais que os homens, assim, alguns vários, né? Dessa questão de ter uma visão periférica sobre o espaço. Percepção, intuição, de cuidado, né? Cuidar do próximo, de se compadecer do próximo. Não estou dizendo que homens não têm, mas a gente tem essa coisa quase que naturalmente da maternidade, vem com a maternidade. Então seria muito bom que tivessem mais representantes femininas na política brasileira junto comigo. Uma pergunta assim, quais são as principais mudanças que você gostaria de ver no sistema político brasileiro hoje? Não cita só... Não precisa... Nossa, pastor. Porque, às vezes, a gente tem essa discussão do sistema, mas a gente teria que ter uma mudança também no comportamento do eleitor, né? Aí vem a escola, né? A educação, que também está tomada. Você sabe, pastor, eu acho que começou o problema quando o Lula pôde se reeleger, né? Que foi com o Gilmar Mendes, que conseguiu mudar, fazer um malabarismo jurídico, destronou, acabou com a Lava Jato, que eu acho que foi o grande vento que passou pelo Brasil, que despertou as pessoas para a política, né? Sim. O impeachment da Dilma Rousseff em 2016, a prisão do Lula em 2018, o povo começou a acordar e se cansou da corrupção e de ser enganado por esses políticos. Então, enquanto o STF estiver aparelhado e se sentirem onipotentes, onipresentes e oniscientes, estão se sentindo Deus, se sentirem intocados e puderem fazer esse tipo de manobra que fez um homem que foi condenado por corrupção em todas as instâncias, ser perdoado no Supremo e poder concorrer às eleições, fica muito difícil mudar todo o jogo político, pastor. Precisa mudar pesos e contrapesos, o foro privilegiado precisa acabar, essa verba do fundo eleitoral precisa acabar, isso é uma vergonha, porque eles usam o nosso dinheiro pago de imposto para se perpetuarem no poder. Então não permite uma democratização da eleição, de que pessoas que não estão no jogo político entrem na política. Então a reforma política ela precisa ser tão profunda. E por que ela não sai? Porque eles continuam lá. Então aquela coisa não acaba nunca, sabe? Então algumas coisas têm que acabar. O foro privilegiado, o fundo eleitoral, precisa passar a CPI do abuso de autoridade, que o Marcel Van Hatten, deputado federal, conseguiu das assinaturas, mais de 170 assinaturas, e não passa porque o presidente Arthur Lira da Câmara não põe para votar. Então, enquanto essa engenharia... Eu diria que hoje em dia os maiores problemas do Brasil são o STF, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Tá bom. E você está disposta a enfrentar tudo isso? Mais ou menos disposta. Eu tenho umas dores de estômago, eu não durmo direito. Eu fico perguntando para Deus, se eu tenho certeza que se o que é que eu faço é isso. E as portas vão se abrindo, assim, quase como no jornalismo, assim, eu quase não escolho direito, sabe? Mas eu queria que você também falasse um pouquinho do canal, do seu Instagram, para o pessoal se inscrever. Nós vamos colocar aqui na legenda depois, mas fala um pouquinho desse canal seu que você está... Eu desisti do jornalismo, né, pastor? Eu apresentei uma vez um programa na Jovem Pan, que eu até
revi outro dia, por coincidência, e eu falava assim, hoje eu rasgo meu diploma de jornalismo. Hoje, aqui, ao vivo, na televisão. E eu sou uma pessoa que eu não costumo voltar atrás no que eu falo, sabe, pastor? Assim, acho que eu nunca voltei atrás. Eu me arrependi de algumas coisas que eu fiz, mas voltar atrás, não. E eu realmente desisti de ser jornalista. Desisti de trabalhar em televisão e de ser simplesmente uma propagadora de notícias e não conseguir mudar a sociedade de alguma forma. Só que eu pago um preço por isso. Né? Então, eu não trabalho mais em nenhuma emissora, até porque, sinceramente, pastor, eu não quero ser desmerecendo, mas eu não quero. Pela minha saúde e pela minha dignidade. Eu não quero mesmo trabalhar em emissora de televisão. Então, comecei um trabalho paralelo, né? Então, eu tenho feito palestras, o Partido Novo tem me ajudado para eu fazer a parte de comunicação do partido. Claro, não é um valor alto, mas já me ajuda um pouco. E aí eu criei um canal do assinante no meu Instagram. Sim. Né? No princípio, eu estava fazendo notícias diárias. Todos os dias eu fazia um boletim de notícias, só que aí eu tive burnout de novo, porque, pastor, se você quer ficar doente, eu vou te recomendar. Leia as notícias todos os dias de manhã. Todas, porque eu lia mais de 10 jornais, inclusive internacionais. Sim. Você não consegue dormir, pastor. Você realmente fica mal, assim, das injustiças, do mundo tá colapsado. Em vários sentidos, não só econômicos, assim, pessoal também. As pessoas estão morrendo, o suicídio não para de aumentar, os jovens estão perdidos nos seus celulares, em suas famílias. O ser humano está precisando de Jesus. Quem sabe algum dia Jesus me fale assim, minha filha não é política não, você tem que falar de Jesus. Mas se for isso, não chegou a hora ainda, o pastor, ele está me preparando. Não, mas uma coisa não atrapalha a outra. Eu sei que você, onde chega, dá o seu testemunho, as pessoas identificam Jesus na sua vida. Ai, né? será, Então, pastor? Sim. Eu acho que eu não sou um bom testemunho. Assim, ontem mesmo na palestra, era uma palestra para um curso de teologia, formação das pessoas em teologia. E aí eu falei para eles assim, eu falei, gente, vocês desculpem, eu sou aquela ovelha que sai, se vocês são as 99, perdão. Vocês ficam esperando o pastor voltar enquanto ele está lá me buscando. Mas pastor, se eu puder dar um último recado, não sei se está acabando, assim. Fala ali se você quiser falar. Não. Se você é essa ovelha também, que nem eu, que é a desgarrada, saiba que Jesus, ele é sempre o único caminho e ele está sempre de braços abertos. E se eu puder dar uma sugestão, pastor, se eu estiver errada, o senhor me corrija, a minha vida é absolutamente sincera diante de Deus. Todas as dificuldades que eu passo, que eu passei, todas as minhas fragilidades, os meus defeitos, que são muitos, eles estão diante da cruz. Então, por mais que eu tenha uma vida cristã que eu não acho que seja exemplo, não acho mesmo. Apesar de eu orar todos os dias, de eu ser muito temente a Deus, de eu chorar pelo próximo, de eu ajudar o próximo, de eu dar o meu dízimo com prazer, eu acho que eu tenho muitas posturas cristãs, mas eu não acho que eu seja um bom exemplo. E tomara que um dia eu seja, pastor, porque eu sinceramente acho que talvez nesse dia eu vá realmente encontrar a minha felicidade e meu propósito. Tá bom, querida. Foi um prazer. Mas eu volto sempre para a cruz. Todos os dias. Todo dia eu prego o evangelho para mim mesmo, para ver se eu me converto. O senhor é um pastor incrível, pastor. Eu acho que o seu ponto mais forte... Aliás, eu adorava, não sei porque o senhor parou de falar que era o pior podcast do Brasil. Falou, gente, o pastor é muito incrível, né? Porque ele é tão humano, você é tão gente. E é muito bom a gente ter um pastor assim, porque tem pastores que se escondem atrás de uma... não vai chorar, pastor. Oh, meu Deus. Vai lá, fala. Tem pastores que se escondem atrás de uma aura de santidade, sabe? E se acham super poderosos e em casa sabe-se lá o que eles fazem. E o senhor tem sempre uma postura de extrema humildade e humanidade no púlpito e fora do púlpito. Então, eu tô na sua igreja por isso, pastor. Assim, eu percorri algumas igrejas depois que eu fiquei desigrejada. E o que eu mais vi aqui foi num culto seu que eu resolvi vir para cá. Além da palavra pura e simples, que é o que transforma a nossa alma, a sua humanidade, pastor. A sua humildade e o seu reconhecimento de que o senhor também é um homem que erra. Que o senhor tem ansiedade, que o senhor se trata por isso, as suas dificuldades no dia a dia de lidar com a igreja, que a gente sabe que tem esses falsos cristãos travestidos de santos que só sabem jogar pedras, né? Tudo que Jesus não fez foi jogar pedras. Em vez de apoiar o seu trabalho e apoiar o que o senhor faz, fica fazendo intriga. Mas isso é o joio e o trigo, né, pastor? Jesus avisou lá atrás que ia ser assim. Então, eu queria te agradecer. Tamo junto. Por ser esse pastor humano, gentil, que nunca tacou pedra em mim, que sempre me estendeu a mão, que eu acho que é como Jesus faria e faz.
E eu queria te agradecer por isso. E eu queria dizer para você que está em casa, que gostou da entrevista, que existe sempre esperança. Se você puder ler esses livros, a Bíblia, não preciso nem falar, mas Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, é muito bom. Se você está desesperado, sem saber o que fazer da sua vida. E coloque o joelho no chão, se você está desempregado, se você está desalentado. E todas as minhas lutas que eu venci na vida foram com o joelho no chão. E as que eu não venci ainda foi porque eu não coloquei o joelho. Então, se curve o mais rápido possível para que Jesus possa transformar e intervir na sua vida, seja qual for o problema. E Deus te abençoe. E mesmo nos problemas, Deus está sendo Deus. Porque todos os problemas que eu passei na minha vida me transformaram em quem eu sou hoje e vão me transformar ainda, porque eu passo problemas assim como todo mundo. Minha vida está longe de ser perfeita. Mas volte sempre para a cruz e põe o joelho no chão, porque não existe felicidade no mundo. Eu alcancei a fama e o dinheiro e pensei em tirar minha vida. Porque eu achava, quando eu era pequena e pobre, que quando eu fosse rica e famosa eu ia ser feliz. Não está no dinheiro e não está na fama. Está numa vida de intimidade com Deus. Está numa vida de humildade, de arrependimento, diário. Então, tem esperança para você. Se tem para mim, se tem para o pastor, se tem para o moço da técnica aqui, tem para você também. Deus te abençoe muito. Não tem mais como que falar. Então, até o próximo podcast. Deus abençoe sua vida. Amém, a nossa.